Você que trouxe a sua Bíblia nessa noite, em nome de Jesus, abra ela comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Uma das passagens mais conhecidas aí, né, do povo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. Chamada Parábola do Bom Samaritano, não é assim? Ou História do Bom Samaritano. Amém? Eu quero usar esses dias, de quinta principalmente, para dizer para todos, e as mensagens serão gravadas, depois vamos colocar no site. É uma série chamada Como Nós Trabalhamos. Como nós trabalhamos. Para que todo mundo entenda, irmãos, o que a Bíblia diz, o que nós estamos fazendo hoje e o que a gente quer chegar a fazer amanhã. O que a Bíblia diz para fazer, o que nós estamos fazendo e aonde nós temos que chegar. Então tem três coisas aqui, ó. Se nós não entendermos essas três coisas aqui, a gente vai ficar perdido, frustrado, enganado, tá? Então nós precisamos saber o que é que a Bíblia diz para fazer, o que é que nós estamos fazendo e aonde é que nós queremos chegar. Lucas 10, 25 diz assim: preste bem atenção. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Engraçado, né, irmãos? Muitos textos, versículos dos 4 evangelhos trazem essa mesma questão. Os religiosos, aquelas pessoas que conheciam as escrituras da época, quando eles olhavam para Jesus, Jesus era uma afronta para eles. Então vira e mexe, você vai encontrar isso aqui, que alguém se levantava para tentar apanhar Jesus, enganar Jesus, colocar Jesus à prova, fazer testezinho com Jesus. E esse foi um deles. Ele era um intérprete da lei. O que é um intérprete da lei? A palavra está dizendo, é uma pessoa que lia ou lê a Bíblia e ele dá uma interpretação para ela. E aqui tem um grande perigo, irmãos. Aqui tem um grande perigo. Nós temos que tomar cuidado com as interpretações que nós damos para aquilo que Jesus quer dizer. Que Jesus quer dizer uma coisa. Jesus quer falar com a gente através da Bíblia. Se você pega o que Jesus quer mostrar e transforma numa interpretação sua, você pode levar uma pessoa para um outro caminho. Todos estão entendendo? Assim a seita, por exemplo. As seitas são assim. Eles usam a mesma Bíblia, a grande maioria usa a mesma Bíblia. Só que quando eles vão dar o enfoque, eles interpretam de uma maneira que te leva para longe. Tá certo? Ele queria pôr Jesus à prova e disse: mestre, fez uma pergunta, mestre, olha a pergunta, irmãos, preste atenção na pergunta: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Mesma pergunta lá de João capítulo 3, quando Nicodemos sai ao encontro de Jesus de madrugada. E talvez, eu acredito que é a pergunta de muitos dos corações que estão aqui hoje, ou de muita gente, eu acho que é a pergunta da humanidade: o que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para entrar na vida eterna? O que eu tenho que fazer? E Jesus fazia muito isso. Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta. Irmão, você quer apanhar uma pessoa? Você quer dar um nó na cabeça de alguém? Responde uma pergunta com outra pergunta. E geralmente quem faz a pergunta, quando ele tem uma segunda intenção, ele não espera que você vai responder a pergunta com outra pergunta. Jesus era mestre, ele fez muitas vezes isso. Então ele foi perguntado: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele. Era para Jesus responder para ele. Jesus pega a resposta e transforma em outra pergunta, que foi: o que é que está escrito na lei?
que significa isso, irmãos? Lembra no primeiro versículo? Quem é que veio perguntar para Jesus? É um intérprete do quê? Da lei. Ele faz uma pergunta para Jesus sobre a vida eterna. Jesus pergunta para ele, mas o que está escrito na lei que você interpreta? Jesus leva ele ao mesmo ponto onde ele saiu. Ué, mas você não é intérprete da lei? Você não é o sabichão da Bíblia? Você não é o cara que está na igreja todo dia? E você vem perguntar para mim como é que faz para ser salvo? Para ter a vida eterna? O que está escrito na lei? Como que você interpreta? Olha só, olha a ênfase de Jesus. Jesus aqui está mostrando exatamente aquilo que eu estou falando. Olha, você é intérprete da lei, você sabe bastante coisa da lei, mas como é que você anda interpretando? Porque essa pergunta que você está fazendo, você não devia fazer. Você devia saber, você devia crer e devia estar no fundo, lá guardado no seu coração, as coisas a respeito da salvação. Mas você está com dúvida. Você tem dúvidas no seu coração. É isso que Jesus está mostrando para ele. Porque alguém que tem certeza, irmão, não faz pergunta, correto? Quem tem certeza sobre alguma coisa, não pergunta para outro. Pergunta, quanto que é 2 mais 2? Eu acredito que todo mundo aqui sabe. Então essa não é uma pergunta que você anda fazendo para alguém. Nós só perguntamos coisas, número 1, nós só perguntamos coisas que não sabemos ou temos dúvida. Coisa que você sabe e tem certeza, você não pergunta para ninguém, você tem certeza. Então esse mestre da lei aqui estava já com o pé calçado, já estava bamba, já estava meio bamba já, e chegou na fonte das coisas. Chegou em Jesus e falou assim: olha, como é que você interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Olha só, né, irmãos? Que coisa, né? Olha os níveis do amor de Deus, ou por Deus. Coração. Não existe amor que não seja sentimento. Eu fico um monte de gente falando na televisão, nas igrejas, tem livro, já vi escrito isso aí. Não, amor não é um sentimento, é uma decisão. Ah, quem que aceita esse amor aí? Quem que é casado aí? Quem que é casado, vai casar. Chega para sua noiva ou para o seu marido: olha, eu quero dizer que eu não tenho nenhum sentimento por você. Eu fiz uma decisão mental. Ah, quem que gosta, irmão? Levanta a mão. Ninguém gosta. Todo mundo quer sentir. E quando fala de coração, fala de algo que eu posso sentir de você. Amor, eu não quero entender o seu amor por mim. Eu quero ser abraçado. Estão entendendo, queridos? O marido, a mulher, aquele que ama, o jovem, ele quer ser abraçado. Ele quer receber o olhar de quem ama. Quem já amou aqui ou ama? Levanta sua mão de sua vida. Aqui, levanta a mão. Quem ama sabe, no olhar, se a outra pessoa gosta ou não. Estou correto ou estou errado? O olhar é diferente, muda tudo. Então Jesus falou assim: ó, você vai ter que me amar aqui, ó. Não vem dizer: não, Jesus, eu te amo porque sei que tu és Salvador. Eu te amo porque eu já estudei tudo a Bíblia e entendi que você é Deus, e se eu não entrar nessa igreja eu estou lascado. Tem que gostar, tem que ter afeto. Relacionamento com qualquer pessoa tem que ser relacionamento. Os sinônimos da palavra relacionamento é afetividade. Tem que ter uma liga de todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma fala do que? Vontade. De todas as suas forças. O que você fala? O que está dizendo para nós? Que nós estamos, irmãos, numa guerra onde você vai ter que empreender força. Guarda isso. O nosso amor e a nossa parceria, o nosso relacionamento com Deus, você vai ter que pôr força nisso daí, irmão. Porque se a gente não põe força, não precisa nem falar de Deus. Quer ver? Ó, tira um pouquinho aqui de lado.
qual é a coisa, qualquer coisa da sua vida, que você não põe força nenhuma e dá certo. Pensa na sua casa, a organização da sua casa. Quem tem casa aqui já sabe. Aí você acorda cedo, olha para a casa, está lá a louça, tem coisa para fazer. Você não põe força nenhuma. Sabe o que vai acontecer quando chegar 9 horas da noite? Nada. Ela vai continuar exatamente como estava. Todo relacionamento que você não põe força, ele está fadado ao fracasso. E tudo na sua vida que você não põe força, está fadado ao fracasso. Nossa vida de homem, irmãos, nossa vida depois do jardim do Éden, onde Deus falou do suor do teu rosto comerá o teu pão. Sabe o que é suor do rosto? Força empregada. Tem que empregar força, tem que botar força nesse negócio. E no amor, e no relacionamento com Deus também. Solta para você ver. Fica sem ler Bíblias, fica sem vir ao culto, fica sem orar, fica sem falar com Deus para você ver. Se você não põe força, a hora que você abrir o olho, não existe mais nada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Solta as coisas de Deus para você ver. Só por isso que a obra, por exemplo, a obra de Deus é assemelhado na palavra o que? É um arado. O que é um arado? Tem um boi, corda, instrumento na época de madeira e uma faca de ferro. Quem puxava o arado era o boi, não era o homem não, irmão. O homem só controla. Um dos símbolos da palavra de Deus de Jesus é o boi. Jesus é o boi que puxa o arado na nossa vida. Machuca a sua mão, esfola a nossa mão, queima, o sol queima, faz suar. Mas quem faz a força para levar a sua vida é o boi. Quem faz a força para levar a obra é o boi. E o boi não somos nós. Quantos podem entender isso? Nunca se esqueça de depender de Deus para tudo, irmão. Que o dia que você tentar tirar o boi de lá e ir lá e botar o boi aqui, acabou a obra. De todo o teu entendimento. Relacionamento tem que ter entendimento, irmãos. Porque se não tiver entendimento, eu vou colocar também esse relacionamento por água abaixo. Por quê? Por exemplo, é aniversário do Mike. Aniversário dele, não sei o que. Vamos juntar um pessoal para fazer. Tem 2. Vamos fazer um bolo para ele. Aí a gente junta dinheiro, a gente faz aquilo tudo e leva um bolo. Só que ele não gosta de bolo de chocolate. A gente fez um esforço, a gente tinha amor, a gente fez porque a gente gosta, mas fez sem entendimento. Ninguém perguntou se ele gostava daquele bolo ou não. É a mesma coisa que você tentar fazer um almoço, uma janta, me convidar, e eu fiz tudo, que o Cris vai vir aí, e você faz camarão. Nem na sua casa eu não vou entrar. Não vou. Sou totalmente alérgico a esse animal imundo aí. Já falei que o camarão não é de Deus. Não vou, sinceramente, nem na sala, irmão, onde tiver cheiro desse negócio, e dá uma irritação na minha garganta que eu não consigo. Ou seja, você fez com carinho, mas não fez com entendimento. Você não sabia qual era o meu gosto. E Jesus, a Bíblia é o quê? Quando você lê a Bíblia, você descobre o quem? O gosto de quem? De Deus. Como é que Deus quer que você faça as coisas? Não adianta a gente ter um bom coração para fazer as coisas para Deus. Você tem que saber como é que Deus quer que seja feito, irmãos. Que de bom coração não vai dar, não é só isso, não vai dar certo. Depois ele disse assim, ó: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Parece uma pergunta antiga, né, irmãos? Mas hoje eu acredito que muitos vão descobrir que ainda não sabem quem é o próximo. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de ladrões, os quais, depois de terem roubado tudo dele, bateram nele e deixaram ele ferido, semi-morto,
desmaiado no meio do caminho. Roubaram ele, bateram nele e bateram tanto que ele ficou desmaiado. Porque para você desmaiar uma pessoa, você tem que bater bastante nele, ou muito forte. Então ele ficou desmaiado lá. E descia então por aquele caminho um sacerdote. Veja, irmãos, quem descia não era qualquer pessoa. Ah, o irmão, o fulano, não. Quem descia era um sacerdote. Sacerdote, nessa época aqui, fala de uma pessoa de uma posição elevada. Uma pessoa que as outras pessoas dizem dele: ó, esse cara aí é um cara mais perto de Deus do que nós, mais responsáveis das coisas de Deus do que nós. O sacerdote era um passo além, ou um degrau acima na escala da sociedade daquela época. Você pode entender isso? O sacerdote não era qualquer pessoa. Casualmente o sacerdote estava passando por ali. E aí o que acontece? Quando o sacerdote estava andando naquele caminho, ele viu o cara caído, desmaiado, semi-morto. O que ele fez? Ele passou de largo, a Bíblia diz, ele passou fora assim, ó. Ele viu, como se tivesse caído aqui, ele estava andando na reta, desviou, saiu, olhou e foi embora. Semelhantemente, versículo 32, um levita, também não é qualquer pessoa. Levita era a tribo sacerdotal, eram os filhos de Moisés, eram aqueles com quem estava toda a responsabilidade religiosa do povo de Israel, estava na mão dos levitas. Passou ali, o que ele fez? A mesma coisa, olhou, deu a volta. 33. Mas certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, se compadeceu dele, e chegando-se a ele, pegou a ele, aplicou óleo e aplicou vinho nos ferimentos daquele homem, e colocou ele na sua própria montaria, talvez um cavalo ou uma mula, não sei. Estava desmaiado ainda. Jogou ele em cima do cavalo, levou para uma hospedaria, uma pousadinha, um hotel da época, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que não era pouco dinheiro, não era R$2, e entregou ao dono da hospedaria, dizendo: cuida desse homem, se alguma coisa ele gastar a mais, eu vou te pagar quando eu voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Essa foi a pergunta de Jesus. E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Ponto. Na outra linha agora. Então Jesus disse: vai e faz de igual modo. Sabe como é que se chama isso aqui, irmão? Mandamento. Isso aqui, isso que eu falei, ponto, na outra linha. Jesus respondeu a pergunta para ele. Qual que era a pergunta mesmo? Como é que eu faço para ir para o céu? Jesus falou: o que está escrito na lei? Amar a Deus e amar o próximo. Aí Jesus faz isso, que está tudo certo. E ele pergunta: quem que é o meu próximo? Porque Deus, ele já sabia quem era, né? Mas quem que é o meu próximo? Aí Jesus fala disso, e no final o arremate é o seguinte: vai, ou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide é vai, vá, vai, é a mesma coisa. Então aqui você pode colocar: ide, vá, vai, e faça de igual modo. Isso daqui é um mandamento. Como que nós chamamos as pessoas que desobedecem os mandamentos de Deus, irmãos? Como é que é? Como é que é alguém que desobedece os mandamentos? Desobediente,
Quando nós desobedecemos diretamente a uma ordem do Senhor, nós automaticamente entramos, sabe no que? Pecado. Sabe qual que é o grande mal da igreja, irmãos? É achar que pecado é fumar e beber. É só isso aqui que existe no mundo. Fumou, né? Fumou é inferno direto, não tem nem parada. Bebeu, está lascado. E pecados da área sexual também. Essas três coisas que existem na igreja: beber, fumar e pecados da área sexual, como fornicação, por exemplo. Você fez uma dessas três coisas aqui, você está perdido, acabou. Dá um tiro na cabeça, sai correndo pelado para a rua, que acabou para você. A igreja está em cima disso. Esse que é o grande erro, irmão, o grande erro. Sabe por quê? Porque a grande maioria de nós não peca porque está fumando, bebendo ou fazendo estripulia sexual. A grande maioria de nós está pecando nessas coisas, ó, que nós nem achamos que é importante. Ajudar alguém? Não. Tem muita gente achando que a vida dele é supimpa, é maravilhoso, sou maravilhoso com Deus, porque é a mesma história daquele outro que Jesus conta, que tinha um fariseu e um pecador dentro do templo. O fariseu vinha aqui e falava: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como essa turma aí, que eles não fazem nada, e eu leio a Bíblia, e eu falo isso, e eu oro, e eu visito, não sei, e eu orei por não sei quem, Senhor, muito obrigado por ter me usado, Senhor. E o outro cara lá na porta, de cabeça baixa, batia no peito. Esse sinal aqui para o judeu é sinal de humilhação. Batia no peito e abaixava a cabeça e falava: Senhor, eu não tenho nem condição de levantar a cabeça, porque eu sou pecador. E Jesus pergunta para eles assim: qual das duas orações vocês acham que Deus ouviu? Mas na atual fase, na atual conjuntura da igreja evangélica brasileira, quanto mais eloquente você for na sua oração aqui na frente, significa que mais Deus você tem. Não significa. Não significa. Jesus falou: qual desses dois aí que você acha? Então, querido, quero dizer que nós estamos cheios de modelos errados. Muitos de nós sonhamos em ser aquela pessoa XYH. E quando Jesus está falando: não, gente, não é nada disso. Então, Jesus no final fala assim: ó, vai e faz do mesmo modo. Então, onde é que eu estou querendo chegar? De como nós trabalhamos. Como é que nós trabalhamos ajuda ao próximo. Primeiro lugar, irmãos, ajuda ao próximo só pode vir do amor ao próximo. Que quem não ama não ajuda. Quem não ama não ajuda. Quem não ama dá um trocado. Quem ama ajuda. Dar um trocado e ajudar é muito diferente, irmão. Pagar uma coxinha e ajudar uma pessoa é muito diferente. Dar 1 litro de leite e ajudar uma pessoa é muito diferente. Mas a gente acha que a gente está abafando. Quantas vezes encontrei irmãos aí na cidade, pessoas que ficaram elogiando a gente, dando tapinha nas costas, porque tinha um trabalho semanal aí do Bom Samaritano com o pessoal da rua. Teve uma época que a Petra ficou famosa como uma igreja que ajudava os pobres, que fazia isso com as pessoas da rua, e todo mundo ficou encantado. E eu fiquei só olhando, falei: você está encantado com o quê? Irmãos, não se encante com as nossas obrigações. Obrigação é obrigação. Por exemplo, você mora na sua casa. Lá na sua casa tem obrigações. Sabia disso, né, irmãos? Se não sabia, em nome de Jesus recebe essa palavra. Você tem obrigações na sua casa também. Levantou, arruma a caminha, né? Foi no banheiro, dá uma descarguinha. Ajuda a mamãe, se for o seu caso. Ajuda o papai, se for o seu caso. Ajuda a esposa, ajuda o marido. Lava a loucinha, né? Pega o pratinho e põe dentro. Coisas difíceis de fazer, né, irmão? Eu sei que é difícil. Você acabar de almoçar, você pegar o prato e colocar dentro da pia, é difícil, né?
vamos nos esforçar em nome de Jesus. Então existe obrigação em todo lugar. Agora, ninguém vai ficar batendo palma, soltando rojão, não posso soltar rojão não, soltando rojão, essas coisas todas, não pode, porque nós não fazemos mais do que a nossa. Mas isso aí não está na Bíblia não. Está assim, Jesus falou aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Quando nós fazemos o que nós devemos fazer, não fazemos nada demais. É a nossa obrigação. Para obrigação não tem medalha, irmão. Para obrigação não tem diploma de destaque no fim do ano. Não, obrigação, cara. Levanta um na sua cama. E na igreja, no reino de Deus também. Era como se nós sorteássemos, né, irmãos? Hoje nós vamos distribuir números aqui, e no final do mês nós vamos sortear uma moto. Ei, vamos sortear uma moto? Uma moto linda vai ser sorteada aqui na Igreja Petra, para quem conseguir evangelizar uma pessoa. Nós vamos dar uma moto. Não vamos dar moto não. Eu estou querendo presentear a obrigação, irmãos. Não pode. Olha, quem perdoar o seu próximo vai ganhar também o espremedor de frutas. Quem sabe você espreme o seu coração maldito aí, cheio de pedra. Então não tem medalha para essas coisas. Mas uma coisa é fato: nós precisamos saber como que nós ajudamos alguém. E o que de fato é ajudar alguém. Porque, irmãos, tanto a igreja quanto o governo está cheio de uma coisa chamada assistencialismo. O que é assistencialismo? Trazer aqui para a questão da igreja. Um irmão, uma irmã, uma família está precisando de alimentos. Nós temos alimentos aqui, vamos dar. É isso aí. Isso é papel da igreja. Ponto, na outra linha. Mas o fator de alimentos na igreja, irmãos, não pode ser uma constante. Tem que ser um fator emergencial e não uma constante. A igreja não pode virar o SUS. A igreja não pode virar algum programa do governo, como Bolsa Família, Bolsa sei lá o que. A igreja ela trabalha no fator emergencial. Por quê? Porque senão, pensando que estamos ajudando, estamos viciando uma pessoa. Nós estamos viciando os outros. Quem já descobriu que ali tem comida? Quem já descobriu que o Rony é bonzinho? Ele já viu que o Wilson sempre vai dar. Ele já viu que aquela irmã sempre vai ajudar. Então o que ele faz? O que a família faz? O que a mulher, o que a criança faz? Ele começa um relacionamento de parasita. E não é esta a vontade de Deus para aquela pessoa. Então a igreja trabalha assim. Quando há uma emergência, a emergência precisa ser sanada. Que não adianta chegar, que tem outro extremo. Escute bem. O outro extremo é assim, não, irmão, eu estou precisando de alimentos que nós estamos passando fome. Me dá o seu currículo que eu vou levar. Não, cara, eu preciso comer hoje. Eu preciso comer hoje, porque quem tem fome precisa comer hoje. Você entende isso? Então primeiro você dá comida para a pessoa. E depois que a pessoa comeu e ela está bem, é necessário fazer um estudo. É necessário observar, é necessário analisar quais são os verdadeiros problemas daquela família. Por que não vai para frente nunca? Quantos estão entendendo? Então, é assim que nós queremos trabalhar aqui na Petra. Se há uma emergência, vamos sanar o problema imediatamente. E após isso, realmente estabelecer uma ajuda. Você está fora da escola? Vamos tentar arrumar uma escola para você. Você não tem profissão? Vamos tentar arrumar. Irmãos, eu recebo às vezes, eu fico até sem graça.
Irmãos aqui da igreja mesmo e de outras congregações que eu conheço, vira e mexe, as pessoas mandam para mim oferta de emprego. Emprego, da hora. Eu mando para os jovens, ninguém vai. Ó, sai. Maldição para o meu lado, pastor. Em nome de Jesus, sai daqui, demônio. E aí você começa a pensar, porque nós somos seres pensantes, não é mesmo? Por que eu daria 2 telefonemas para você, se eu não dei nenhum telefonema para você, e você está precisando daquilo que você te jogou fora 2 vezes? Aí começa este problema que foi colocado aqui, a interpretação de cada um. Muita gente fica nervosinho, fica contrariado, não sei o quê, porque ele não foi ajudado. A igreja não me ajudou, os irmãos não me ajudaram. Aí você pergunta, o que significa ajudar para você? Aí talvez ele vai responder, ajudar é você me dar tudo que eu quero, que eu quero isso, que eu quero isso, que eu quero isso, que eu quero isso. Então se você realmente me ama, você vai me ajudar. Mas se você não me der o que eu estou pedindo, eu vou ficar nervosinho, vou ficar chateado, porque eu acho que a igreja é um lugar que faz bem para todo mundo. Exatamente, você acertou, irmã. A igreja é um lugar que faz o bem, e o bem é muito mais do que uma cesta básica, um pacote de biscoito. O bem é arrumar um trabalho para você. Quanto você está entendendo? O bem é colocar você de volta na escola. O bem é te dar um norte, que a hora que papai e mamãe morrer, vai fazer o quê? Vai para debaixo do viaduto esperar o pessoal do Bom Samaritano na quarta-feira? Irmãos, tem muito mais gente nesse tipo de vida que você sequer imagina, gente. A situação é crítica. Então o que verdadeiramente é ajudar? Ajudar é isso, é tratar os ferimentos da pessoa enquanto ela está ferida. A hora que ela está boa, segue o seu caminho, irmão. Foi isso que esse homem fez, o samaritano. O cara estava caído, ele pegou, investiu ali. Quando o cara recobrou a saúde, você está bem, meu irmão? Estou bem. Segue o seu caminho. Você não estava indo para Jericó? Vai para Jericó. Que muitas pessoas aqui, principalmente no contexto brasileiro, que o Brasil é um país que tem um monte de maldições na cabeça, do tipo, jeitinho, irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você que é do reino de Deus, expulse da sua vida, do seu pensamento, esse tal de jeitinho brasileiro. Isso é maldito. Jeitinho brasileiro é uma coisa maldita. Sabe o que é jeitinho brasileiro? Não sei o que vai acontecer, mas se eu me der bem, se lasque todo mundo. Isso é maldito. Jeitinho brasileiro é aquele que quer passar a perna em todo mundo para que ele se dê bem. Então se tem 10 pessoas, 20 pessoas na igreja passando necessidade, azar de vocês, eu estou muito bem e glória a Deus. Não, você não está bem, você está cego, porque você vai cair em uma outra questão. Por quê? Porque tem um monte de perguntas, né, irmãos? Eu não sei se você tem, não sei se todos, eu creio que muitos têm, mas não sei se todos têm níveis de reflexão de vida. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Se você quer fazer a diferença nesta vida, você tem que aprender a fazer reflexão de vida. Por que que eu tenho e ele não tem? Por quê? Deus é injusto? Foi eu que trabalhei de muito e ele não trabalhou nada? Roubaram dele, como aqui? O que aconteceu com aquela pessoa? O que acontece com aquela família? O que acontece com aquela senhora, com aquele irmão, que todo mundo tem e ele não tem? E aí vem uma outra pergunta: o que é que nós vamos fazer
para que ele também tenha o que nós temos, um prato de comida. Que prato de comida, irmão? Fala, sabe do que? De dignidade. Dignidade do ser humano. E tem muita gente que não tem nenhum prato de comida. E aí eu pergunto, quantas vezes você pensa sobre isso? Quais são os projetos que a igreja ou as igrejas têm para enfrentar este inimigo poderoso chamado fome? Que eu vou falar uma coisa para você, irmão. Sabe quais são os inimigos mais fáceis de derrotar? Esses demônios que ficam aparecendo na igreja. Eu vou acabar com a vida dela. Eu estou na vida dela. Você faz assim, ó, 1, 2, 3, sai. Agora eu quero ver quem vai enfrentar o principado da fome e da miséria. Eu quero ver. Porque isso aí não é demônio, é principado, é comando de alta hierarquia, que chefia a fome e a miséria. E o seu país e o meu país é um país mundial, nosso país é um país mundialmente conhecido por fome, miséria, e um dos países mais corruptos do mundo. E a igreja, ó, vamos cantar para Jesus. E aí você fica pensando, Jesus chamou você e eu de sal e luz do mundo. O que é que você acha que Jesus estava querendo dizer, irmão, quando falou você é o sal dessa terra? Você é a luz irmãos do céu, meu Deus. Só nessa frase aqui já dá para ficar doido. Jesus olhar para um ser humano e falar, você, sabe quem que é você? Você não é o pastor, você não é o profeta, você não é evangelista, você não é o conferencista, você não é o cantor, você não é ninguém disso. Você é um sal deste mundo que eu estou deixando. Cara, ó, você é muito mais que ser pastor, você é muito mais que ser pregador, você é muito mais que aparecer na televisão, no rádio, no jornal. Isso aqui, irmão, é a alta hierarquia espiritual de verdade. Quem é você? Eu sou o pastor. Quem é você? Você é o profeta. Quem é você? Você é o mestre que ensina. Quem é você? Eu sou o professor. Quem é você? Eu sou o cantor. Quem é você? Eu sou a luz. Cara, você já disse isso alguma vez em sua vida? Ouviu alguém responder para você assim? Talvez nunca. Talvez você nunca ouviu na sua vida ninguém te responder dessa maneira. E aí, quem que você é na igreja? Eu sou a luz e eu sou o sal. E se alguém responde, os outros que estão de lado, tinha de querer, ó, que dá de bom. Engraçado, quem falou isso para mim, não mente. Quem disse isso para você, não mente. E ele disse isso para você, não olhando para a capacidade das suas mãos do arado. Ele é o boi, lembra? Assim, aqui é em cima de mim, ó. Vem comigo. Então como que nós trabalhamos a ajuda? Trabalhamos assim. Tem que ter amor, para ajudar tem que amar. Respondendo a pergunta de muitos, por que é que nós paramos o trabalho do bom samaritano? Nós perdemos a cozinha que nós tínhamos na chácara, perdemos. Agora Deus restaurou a questão da cozinha. A partir da semana que vem a gente vai começar a remontar a cozinha lá na base da Jocum, para começar o trabalho de novo. Mas Deus sempre deixou claro no meu coração, e eu falei várias vezes na igreja, que a razão verdadeira por ter parado o trabalho do samaritano não foi cozinha, porque se eu pedisse para alguma irmã cozinhar a comida lá, cozinharia. Porque Deus falou no meu coração certa noite dessas aí pela rua, a seguinte coisa: você está dando comida para eles, mas você não ama eles. Eu quero que você ame eles. Que comida eles pedem lá, não é só essa. Comida, irmão, qualquer um dá. Comida você sai batendo de casa em casa aqui, ó, alguém vai dar. Não é essa a missão da igreja. A igreja dá porque ama. Os outros dão que é bonzinho. A igreja não, a igreja dá porque ama a pessoa. E no meio do nosso trabalho estava assim, a gente estava com um monte de marmitex, pô, vai ali, todo mundo comeu, bora, vamos embora logo, gente olhando no relógio, gente querendo ir embora, o coração não estava ali. Eu olhava para aquelas pessoas,
E o tempo de vencimento tem uma validade. Guarde isso. A maioria dos projetos na igreja tem prazo de validade. Por quê? Porque Deus quer o próximo estágio. E num trabalho assistencial de dar comida na rua, Deus quer muito mais do que isso. O que Deus quer? Que nós, como igreja, vamos lá e vamos dar comida toda quarta-feira, quinta-feira, sei lá que dia. E vamos orar. E vamos falar a palavra de Deus. E vamos dar a Bíblia. E vamos fazer aqui o Natal solidário. E vamos fazer aqui uma vez por mês, não sei o que, não sei o que. Só que é o seguinte: depois da noite de Natal, eu fui para minha casa, você foi para sua casa, e eles foram para onde? Voltaram para a rua. Isso aí é a pior coisa para mim, isso aí me mata. Esse ano que passou eu não ia fazer o Natal solidário, não ia, por causa disso. Que eu sabia que no final ia ser terrível. Que no final eles estão todos de banho tomado, barba feita, roupa nova, e a comida vai acabando, e os irmãos vão indo embora, dando tchau, e não sei o que, e chega a hora de fechar a igreja, e as pessoas ficam olhando para mim, e ficam olhando para os últimos que ficam, e eles ficam perguntando dentro do espírito da alma deles: e agora? O que é que esse Jesus que você apresentou para nós vai fazer com a gente agora? Bota todo mundo debaixo do viaduto lá e fica lá esperando. O que Deus diz, o que nós estamos fazendo e aonde que nós temos que chegar. Nós temos que começar a nos unir e ajudar estas pessoas. Ajudar, agora que entra ajuda. Certa vez, isso já aconteceu 3 vezes. 3. Deus deu 3 demonstrações nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, de como é esta a direção. Deus falou: é ali, ó. Provou 3 vezes. Eu mesmo e depois outros irmãos já saímos aqui na cidade para ver se nós conseguiríamos angariar fundos, dinheiro, para alugarmos uma casa grande na cidade, em algum lugar, e fazermos, por exemplo, um albergue cristão, para as pessoas dormirem, tomar banho, ter culto, ter uma coisa profissionalizante, alguém trabalhando psicologicamente para recolocá-los na sociedade. Você acredita, irmãos, que de 3, na verdade foram 2 vezes que a gente saiu com esse intuito. Eu estava em uma delas e outros irmãos estavam em outra. Em todas nós conseguimos dinheiro. Em todas. Sabe de quem era o dinheiro? De pessoas, entre aspas, não crentes. As pessoas que não são frequentadores de igreja, leitores de Bíblia e cantores das nossas músicas de domingo, ouviram, em primeiro lugar, receberam gente que eles não conhecem. 2, ouviram as pessoas que eles não conhecem. 3, se uniram às pessoas que eles não conhecem. E se uniram numa das coisas mais difíceis de manter as pessoas unidas. Sabe qual é? Dinheiro. Dinheiro em geral separa as pessoas. Você quer ver? Testezinho. Como diz aquele ditado, né? Aquele ditado antigo diz assim, tem um ditado antigo que diz assim: perco o amigo, mas não perco a piada. Resultado, vai ser um palhaço solitário. Vive fazendo piadinhas e não tem mais nenhum amigo perto dele. Vai ser um palhaço solitário. E o outro é a seguinte coisa: você vê que tem gente que perde o amigo, mas não perde o dinheiro que o amigo está devendo. Você vai me pagar, cara. Você vai me pagar. Você vai me pagar, você me deve. Você me deve, você vai me pagar. Isso aí tem separado pai de filho, tem separado marido de mulher,
tem separado famílias inteiras por causa de dinheiro. Irmãos, isso aí, irmãos de sangue, brigam até a morte por causa da casinha do pai, da tia. Essas heranças, eu considero que tem herança que é herança maldita. Existem heranças que são heranças malditas. Por quê? Porque separam as pessoas. Eu já vi gente sair no tapa por causa de R$200. E não era pessoa do mundo, não sei quem que me pegou dinheiro, não. Era irmão de sangue. Sangue. Eu já vi mães chorando por causa da ganância dos filhos, por causa de herança de não sei de quem. Heranças malditas. Então eu perco o amigo, eu perco a mulher, eu perco o filho, eu perco a paz, eu perco tudo. Mas você vai me pagar. Escravo de Mamon. Inclusive, irmão, só para... Ai, como diz a palavra, ó Senhor, como amo a tua lei, nela medita de dia e de noite. A Bíblia, irmão, a Bíblia é soco na cara. Sabe o que a Bíblia diz sobre o seu devedor? Você sabe? Perdoa ele e nunca o cobre de nada, porque ele não te deve nada. A Bíblia, esse dia eu vi no jornal, jornal na televisão, uma grande equipe aí lançando plano de vida, plano de saúde, não sei o que, e não sei o que, de empréstimo cristão. Eu falei, esse negócio é do diabo, que a Bíblia proíbe emprestar dinheiro a juros. Não pode, a Bíblia proíbe. A Bíblia nunca cobre um juro do seu irmão, nunca. Mas tem gente que está nessa pegada. Aquelas pessoas se uniram no dinheiro. Gente que nem crente é. Se uniram no dinheiro, que é difícil, agora na segunda, de dar dinheiro, entre aspas, para vagabundo. Gente que mora na rua. Gente que não trabalha, né? E as pessoas do mundo falaram, não, nós vamos ajudar esse pessoal aí. Se nós tivéssemos começado naquela época, o albergue já estaria lá. Sabe por que é que nós não começamos? Porque não tinha gente para trabalhar lá. Porque o ensino do bom samaritano aqui é que passou o levita e passou o sacerdote. Quem era o levita e sacerdote? Religiosos de igreja, evangélicos muito bons. Quando o levita estava vindo, ele estava indo para um destino, ele estava indo fazer alguma coisa, mas ele viu alguém que precisava de ajuda. O que ele fez? Cada um com seus problemas, não é verdade? Eu já estou cheio de um monte de problema. Deixou o cara. O outro sacerdote, mesma coisa, porque eles estavam indo servir a Deus. O levita e o sacerdote deixaram um cara desmaiado, todo arrebentado no chão. Sabe por quê que eles deixaram? Porque eles estavam indo servir a Deus. Ou seja, uma piada. Os dois eram umas piadas. E a grande maioria da igreja evangélica é uma piada espiritual, porque a gente está fazendo isso. A gente passa por pessoas que Deus ama e não ajuda eles, e a gente diz, sabe por que eu não vou ajudar você agora? Porque eu estou indo adorar o Senhor. Isso é velha. E não faz sentido nenhum. Porque o mandamento é amar a Deus e amar o... Eu não posso parar, que eu estou numa missão, aleluia, oh glória. Se a gente tivesse vindo para cá para pregar, se a gente tivesse vindo aqui para cá para cantar, para fazer um teatro, para fazer alguma coisa, e alguém estivesse na rua precisando de ajuda, você pararia? Ou você não, porque eu tenho hoje que dar a palavra.
e continuaria andando. Irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, põe isso no seu coração. Não existe ajuda sem doação de tempo. Como que você vai ajudar alguém se você não quer abrir mão do seu tempo? E o tempo que eu estou falando aqui não é um tempo, deixa eu ver, vamos caçar borboleta ou vamos caçar siriri amanhã que está na lâmpada? Não. O samaritano também estava indo para algum lugar. Todos os três aqui tinham uma missão, eles estavam indo para algum lugar. Aquele parou e falou: não, mas isso aqui é mais urgente. Pergunta: você pode, por amor a Deus, abrir mão do seu tempo para ajudar alguém? Você deixaria o seu domingão sagrado, os seus dias de férias, sei lá, qualquer coisa assim, que você está muito cansado, para ajudar alguém? Não. Então Deus não pode usar você. Você não vai abrir mão. Deus só usa pessoas que podem abrir mão de tempo e abrir mão de dinheiro. Não existe ajuda sem botar a mão no bolsinho. Lê aqui, ó. Primeiro ele arrancou vinho, óleo. Isso aqui era caro. O óleo que não é de comida, que ele ia fazer ovo frito e beber vinho e ficar chapado, não. Isso aqui eram especiarias caras. Depois tirou 2 denários, pagou um hotel e ainda disse para o dono: ó, ele vai ficar aí até melhorar, que ele gastar aí, põe na minha conta. Irmão, quem é que faz isso para alguém? Nós deveríamos fazer. Aí vem outra pergunta: você abriria a mão do seu tempo? Você entende que o seu tempo é oferta? Você não entende? Entenda agora. O seu tempo é oferta, ó. Oferta e oferta. Como diz o outro ditado, o tempo é dinheiro. Você abriria a mão? Sabe uma palavra que saiu fora da igreja, irmãos? Palavra sacrifício. E sacrifício aqui não é sacrifício expiatório, sacrifício para cobrir pecado, não, que isso aí não existe mais. Jesus é o sacrifício perfeito para si. Eu não estou falando desse sacrifício. Eu estou falando do sacrifício que você está no seu limite, mas você vê alguém que precisa, aí você dá um passo além. Esse passo aqui você já está arrebentado já. Você está no sacrifício. Você está se sacrificando por um outro alguém. Talvez esse outro alguém não vai nem te dizer obrigado, porque a hora que esse cara aqui acordou, o cara que salvou ele não estava lá. Ele agradeceu para quem? Outra coisa, para que você ajude alguém de verdade, tira do seu coração a noção de recompensa, que a recompensa vem de Deus. É Deus que vai recompensar. Porque tem gente que quer ajudar o outro e depois fica falando: eu ajudei ele, olha, você tem que ver. Nem obrigado me disse: irmão, nem faz mais nada, vai, em nome de Jesus. Credo. Para ajudar de verdade em nome de Jesus, tem que fazer com coração doador. Estou doando o meu tempo. Estou cansado, poderia estar fazendo isso, mas eu vou doar, porque eu estou fazendo em nome de Jesus. Não estou fazendo porque Ele merece. Não estou fazendo porque depois Ele me recompensou. Inclusive Jesus fala isso, que nós devemos fazer para quem não pode nos pagar. E parece que hoje esse maldito jeitinho brasileiro tem isso: vamos trabalhar todo mundo lá na casa do irmão. Mas o que eu vou ganhar com isso? Mas vai ter almoço, né? Mas vai ter não sei o que, né? Aí a gente pergunta: cara, eu acho que pouca gente lê a Bíblia mesmo, porque isso é falado tantas vezes. Aí vem o outro ditado, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Você vê muitos ditados aí do mundo,
são biblicamente corretos. Você está entendendo, irmãos? Essa ajuda. Não existe ajudar sem botar a mão no bolso. Você poderia dar o seu tempo? Quer ver outra pergunta? Você poderia gastar um pouco menos com você por causa de outro? Não. Aí é demais, né, meu irmão? Aí é demais, né, pastor? Ah, não, aí foi muito longe, né? É por isso que nós não conseguimos acompanhar Jesus na caminhada dele. A gente fica lá para trás. A gente para numa vida evangélica de vir no culto quinta e domingo e está muito bom. E a gente não consegue ser sal e luz. E o que Pindamonhangaba precisa não é mais uma igreja evangélica legal, dizendo coisas diferentes da outra igreja da esquina. Tem que largar as outras igrejas fazendo o que Deus está mandando elas fazer e nos concentrarmos naquilo que Deus está mandando a gente fazer. O que é que Deus está mandando você fazer, irmão? Você sabe? Tem alguma coisa que Deus está falando para você? O que é? Você está fazendo? Então, se eu não dou para ajudar alguém, eu tenho que doar tempo, tenho que doar dinheiro, tenho que doar habilidades. Sabe uma igreja que sabe por que quando eu saí da igreja onde eu estava, Deus tocou no meu coração e eu comecei uma outra congregação? Sabe por que eu fiz isso? Não é porque eu não tinha onde mais pregar, não, porque isso aí chamava eu para pregar em todo lugar, até hoje. Sabe por que era? Porque lá dentro do meu coração e dentro da minha mente, até hoje tem um seguinte desejo: eu quero continuar lutando por uma igreja onde eu gostaria de congregar mesmo. E a Petra hoje ainda não é essa igreja. Por isso que eu estou trabalhando aqui. E é por isso que você está aqui também. Para entrar na parte que lhe cabe. Para entrar no lugarzinho de Deus, que é só você que vai fazer aquilo. E que a gente possa entender verdadeiramente o que é ajudar uma pessoa. Não é viciar a pessoa na ajuda, mas é colocá-la de pé, tratar dela, colocá-la de pé e falar para ela: segue o seu caminho. Num domingão ensolarado, que você queria estar em Ubatuba, queria estar nos Estados Unidos, queria estar em churrasco outro, e etc e tal. Não, os homens estão tudo lá na casa do irmão Joãozinho, batendo a laje lá para a glória de Deus. Você bateria uma laje para a glória de Deus? A grande maioria dos crentes nem sequer acredita que isso pode ser feito. Porque tudo que é para a glória de Deus é o quê? É pregação, oração, ir no monte, jejuar e cantar, e dançar e fazer teatro para Jesus. Essas coisas de Deus. Bateu uma laje na casa do irmão, você não glorifica a Deus, não tem nada a ver. Não, isso que tem a ver. A casa da irmã Joaninha é uma senhora de idade. A gente foi lá, ela deu uma água, deu um café para nós. Nós percebemos, olha, o fogão, sei lá, estou dando exemplo, um fogão é antigo, a parede ficou preta. Pô, vamos juntar uns 4 caras aqui, vamos comprar lata de tinta, vamos lá pintar a casa dela. Ninguém pensa sobre isso. Só pensa em quem? Eu. O que estão fazendo de bom para mim? Hoje eu estou chateado. Por quê? Porque ninguém me deu um oi. Hoje eu estou bravo. Por quê? Porque acho que ninguém gosta de mim. Tá vendo? Eu. A grande maioria das pessoas viverá chateado e magoado. E todo mundo que vive sempre chateado e magoado por causa dos outros é egocêntrico. Jesus não é o centro da vida dele, é ele que é. Por isso que ele vive magoado com todo mundo. E todo mundo fica magoado com ele. E ele vive sempre triste. Por quê? Porque toda hora ele está de beijo com alguém. Não é para isso, irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus, que após você ter ouvido isso, você venha se engajar nos projetos que nós temos. Semana que vem a gente vai estar remontando a cozinha do Bom Samaritano. Participe disso daí. Eu chego em casa 6 horas cansado. Vai arrebentado, mas dá comida para alguém, cara. Que eu vou falar para você,
Você vai ver o que é a presença do Espírito Santo na sua vida, cara. Você vai ver o que é oferta mesmo. De tempo, de dinheiro. De botar a mão no bolso. Não, nós vamos, tá aqui a comida, nós vamos comprar um refri, vamos dar para a galera também. Isso você está fazendo. E aí você vai entrar naquilo que diz Mateus 25. Todas as vezes que você fez alguma coisa para os meus pequeninos, fez para mim. Você gostaria de entregar um presente nas mãos de Jesus? Você gostaria disso? Você gostaria de ter um encontro e poder entregar algo na mão dele? Não é mandar alguém entregar, não. Então é assim que se faz. E não só isto, mas nós nos unirmos, usarmos a nossa inteligência, os nossos contatos, aquilo que nós temos e aquilo que nós conhecemos, para expandir. Um dos meus alvos este ano, em nome do Senhor Jesus, é conseguir criar uma ONG, uma organização não governamental, para trabalhar no paralelo, fora, entre aspas, da igreja, que crente nunca está fora da igreja, ele está sempre dentro, mas para que o governo possa aceitar isso. Eu fico sabendo aí de notícias em Pindamonhangaba, de lar de criança, que não tem quem tome conta. Evangélico, hein? Evangélico. Que os espíritas, católicos, mormons, não sei o que, tá tudo lá, ó. Vá lá para você ver, ó. É aqui, ó. E o do crente? O crente está dando glória a Deus. Fechou uma vez o centro de recuperação numa cidade vizinha. O pastor começou a entrar que era ataque do diabo. Não era ataque do diabo. Ele não tinha alvará, não tinha psicólogo, não tinha médico, não tinha nada. Que lá não era um centro de recuperação de dependente químico, era um depósito de gente. Que acredite, irmãos, as pessoas aprendem a tirar leite de rocha, água da rocha. Como? Toda vez que algum espertalhão vê uma necessidade social, ele pode entrar ali e conseguir dinheiro. E muitos dos centros de recuperação de drogado que tem no Vale do Paraíba, que eu conheço quase todos, muitos deles são dirigidos por espertalhões que estão ganhando dinheiro dos outros. Eu estou falando isso aqui porque eu acho que me disseram, não, porque eu fui lá, eu estava lá dentro. E aí a prefeitura vem e fecha, e aí a prefeitura é o diabo. Não, a prefeitura não é o diabo, não. Porque lá é um depósito de gente, não está recuperando ninguém. Então, como é que nós trabalhamos ajuda? Nós temos que trabalhar assim, atacando imediatamente a emergência, curando as feridas. O que é isso, curando as feridas? A grande maioria das pessoas, irmão, que não consegue se desenvolver, não é porque ele é vagabundo, não, que não sei o que, não. Você pode ir lá na raiz familiar, tem sérios problemas lá. Então tem que curar as feridas, ó. E colocar o cara de pé. E falar para ele, segue o seu rumo. É isso que nós temos que fazer como igreja em nome de Jesus. E você que está aqui nessa quinta-feira e ouviu isso, ore a Deus. E se junte a mim e a muitos outros irmãos, e vamos começar a pensar junto e orar junto, como é que nós fazemos para ajudar os outros mesmo. Não é dar comida, não é dar pacote de bolacha, não. É tirar o cara da miséria. Estão entendendo, irmãos? Tirar a pessoa da onde, daquele lugar escuro, sombrio, daquela prisão onde ela está, e colocá-la na luz. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Que você possa fazer essa reflexão em nome de Jesus. Nesse nosso primeiro dia de como nós trabalhamos, você ouviu como é que Jesus quer, o que é que nós estamos fazendo e onde é que nós temos que chegar. Por isso, seus talentos são importantes, seus contatos, quem você conhece, quem você pode ligar, quem você pode conversar, pode salvar uma vida? Não, muito mais do que isso. Quando você salva uma vida, você salva gerações.
Quando uma pessoa se converte, quando um homem se converte, ele não se converte só ele. Que ele vai se converter e ele vai se casar e eles vão ter filhos. Esses filhos já vão crescer na presença de Deus. E gerações serão afetadas por causa daquilo que você pensa que fez para uma pessoa só. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para você, para os seus dons, para o seu chamado, aquilo que Deus te chamou a fazer, e responder essas perguntas sinceramente. Senhor, eu posso dar tempo, eu quero dar, eu poderia dar tempo, Senhor. Eu poderia, Deus, ficar um pouco mais parecido com essa tal de Bíblia que eu carrego debaixo do braço, mas não faz nenhum sentido para mim, não quero viver nada disso. Que a hora que chega na hora do sacrifício, eu não vou nunca estou lá. Nunca há suor correndo pelo meu rosto, porque eu nunca vou participar disso. Não vou. Meu dinheiro, ninguém toca no meu dinheiro, que eu trabalhei e ele é meu, e eu vou gastar com o que eu quiser. Você está errado. Porque quando você se converteu a Jesus, se é que você se converteu, tudo que é seu agora é dele. Tudo. Não é nada de 10%, não é tudo, irmão. Tudo que você tem. E ele pode requerer de você ao momento que ele quiser. Ao momento que ele quiser. Você precisa entender isso. Você daria dinheiro, você pararia de gastar com você para gastar com outro. Isso tem sido um engano que Satanás tem enrolado muito crente, dizendo: compre mais para você, compre, é você merece, você é o cara, você é a moça, você tem que ficar assim, você tem que ficar assado. Olha a sociedade, e as pessoas estão morrendo, e um dia Jesus vai perguntar para você o que é que você fez, e você vai falar: Jesus, eu comprei um monte de coisas para mim, eu queria me sentir bem. Existe um veneno correndo em nossas veias, chamado bem-estar, bem-viver, autopreservação. Enquanto o Evangelho de Jesus diz: aquele que tentar preservar a sua vida vai perder a sua vida, mas aquele que perder por amor de mim vai encontrar eternamente. Irmãos, nós não estamos na igreja para ficar ouvindo pregação e cantando música. Nós estamos para preparar o nosso espírito para a volta daquele que disse para o dono da hospedaria: fica, cuida dele, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou pagar para você. Eu vou pagar para você. Não é o dono da hospedaria, não é as outras pessoas, sou eu que vou pagar para você. Você se daria, você se doaria. Esse é o grande chamado desses dias, e que Deus nos ajude em nome de Jesus, para que nós não sejamos como Pedro, dizendo: Senhor, eu vou contigo até a morte, e Jesus olha para você: não, você não vai, você não consegue nem gastar um pouco menos para ajudar alguém, você não vai em lugar nenhum. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém.